Há tudo com abundância para todos, no grande suprimento da vida. Basta saber buscar. É do livro Mantras de Vida, de Loester. No Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. No livro O Céu e o Inferno, nós vamos ler a última comunicação do senhor Jean Renaud, em Bordeaux. Evocação. Acorro com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tem razão. A perturbação espírita não existiu, por assim dizer, para mim. Isso respondia ao pensamento da médium. Exilado, voluntário na sua terra, onde tinha de jogar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo nesse momento, sempre tive consciência da pátria e me reconheci depressa no meio de meus irmãos. Aí pergunta: agradeço-lhe por ter vindo, mas não teria acreditado que meu desejo de conversar contigo tivesse influência sobre ti. Deve necessariamente haver uma diferença tão grande entre nós que só penso nisso com respeito. E ele responde: obrigado por esse bom pensamento, minha filha, mas deve saber também que seja qual for a distância que provas cumpridas mais ou menos prontamente, mais ou menos favoravelmente, possam estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia, e esse laço você o estreitou com seu pensamento constante. Pergunta: embora muitos espíritos tenham explicado suas primeiras sensações ao despertar, teria a bondade de me dizer o que sentiu quando se reconheceu e como a separação do seu espírito e do seu corpo se operou? Ele responde: como para todos. Senti o momento da libertação se aproximar, mas, mais feliz do que muitos, ela não me causou angústias, porque conhecia-lhe os resultados, embora eles fossem ainda maiores do que eu pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e sejam quais forem as luzes que se tenham conservado, elas são sempre mais ou menos abafadas pelo contato com a matéria. Eu adormeci esperando um despertar feliz. O sono foi curto, a admiração imensa. Os esplendores celestes expostos a meus olhares brilhavam com toda a sua magnificência. Minha visão maravilhada mergulhava nas imensidades desses mundos cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma miragem que me revelava e me confirmava a verdade de meus sentimentos. Por mais que o homem se creia seguro, quando ele fala no fundo do seu coração, há momentos de dúvida, de incerteza. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, pelo menos, muitas vezes, dos meios imperfeitos que emprega para demonstrá-la. Convencido da verdade que queria fazer admitir, tive com frequência de combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la palpável
àqueles que teriam tanta necessidade de acreditar nela para caminhar mais seguramente pela via que tem de seguir. E a última pergunta: quando vivo, professava o Espiritismo? Resposta: entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina sem a praticar. Eu praticava e não professava. Assim como é cristão todo homem que segue as leis do Cristo, ainda que sem as conhecer, igualmente todo homem que crê em sua alma imortal, nas suas reexistências, na sua marcha progressiva, incessante nas provas terrestres, abluções necessárias para se purificar, pode ser espírita. Eu acreditava nisso, portanto era espírita. Compreendi a erraticidade, esse vínculo intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de suas roupas maculadas para revestir uma nova veste, onde o espírito em progresso tece com cuidado a veste que vai usar de novo e que quer conservar pura. Compreendi, como lhe disse, e sem professar continuei a praticar. Observação: essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente desconhecidos uns dos outros. Pela analogia dos pensamentos, pela forma da linguagem, pode-se admitir, ao menos, a presunção da identidade. A expressão tece com cuidado a veste que vai usar de novo é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que deve ainda fazê-lo progredir. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e fazem às vezes escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. E vamos terminar com a poesia Faísca de Aurora, de Quirino dos Santos, que está no livro Antologia dos Imortais. Nas furnas mais hostis da mais hedionda terra, rugem forças da sombra em ódio abrasador. São seres a renhir na encarniçada guerra do remorso e do crime em tremendo furor. Acende a prece em luz que a bondade descerra, por faísca de aurora inflamada em favor do espírito infeliz que as tênebras se aferra a sufocar no peito as expansões de amor. Quando a morte apunhala o coração da vida, a alma que errou no mundo exora compaixão, e um sudário de dor crepeia-lhe a partida. Eleva o pensamento em santa vibração e socorre a loucura e a mágoa desabrida de quem não quer mais crer na bênção da oração.